Meus amores, é uma alegria imensa estar aqui com você todas as terças-feiras, mostrando um pouco do nosso corpo para aumentar nossa consciência corporal, entendendo que o nosso corpo físico, ele é um campo energético denso e ele transmite muitas forças. Por ele passam muitas forças e guarda também a nossa memória, a nossa história, não só individual, mas a nossa ancestralidade também. E é essa a nossa abordagem. Eu te dou boas-vindas do meu coração, para você que está comigo agora, para você que vai ver depois. Eu vou mostrar para você, começar mostrando um blend de óleos essenciais. Por quê? Porque o nosso olfato, ele é ligado ao nosso campo de memória. E o nosso corpo guarda memórias. Memórias de prazer, memórias de tensão, memórias de doenças que nós possamos ter tido, fica também no nosso corpo. O nosso corpo também transmite a nossa situação de agora. Ele permite que a gente sobreviva e eu vou te explicar como. Essa live é curta, então fica aqui comigo. Eu sou Eliana Tessitori, fisioterapeuta, consteladora sistêmica familiar, terapeuta integrativa. Muito bem, falando em óleos essenciais, eu trouxe hoje, olha que coisa mais bonitinha, que é um colar aromático. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um algodãozinho e aqui eu fiz um blend de eucalipto com alecrim, aqui que é tonificante, cuida de limpeza e da nossa imunidade. Então, eu coloco aqui, agora eu coloco ele aqui e assim eu posso ir sentindo esse aroma, ele vai trabalhando em mim. Muito bem, muito bom. Hoje o nosso tema é coluna lombar, aonde fica, como ela é e o que ela representa no nosso psico, o que ela pode estar representando no nosso psico emocional. Ok? Então a gente vai partir aqui do nosso corpo físico. Vou mostrar para você no nosso esqueleto aqui que a coluna lombar, ela inicia quando termina a dorsal. Ela tem uma curvatura natural aqui para a distribuição da força da gravidade, que aliás incide bem no meio dela aqui, mais ou menos na terceira lombar, que é atrás do nosso umbigo. Isso é muito importante para o nosso eixo corporal. Vamos lá, eu quero que você apalpe então as suas últimas costelas, que é onde vai começar a sua lombar. Então eu coloco a minha mão aqui, últimas costelas, onde tem o diafragma, que é a nossa abóbada que corta o nosso tronco, que aqui ligado muito à nossa respiração. Então, a nossa respiração pode estar travada ou pode ter algum impedimento devido a uma rotação da lombar e vice-versa. Se você tem um diafragma tenso, se você tem um diafragma preso em alguma parte dele, ele pode arrastar a sua vértebra para lá e para cá. Então, quando você vai se apalpar, aqui nas últimas costelas, você vai achar um lugar, e é a sua primeira lombar, que é uma vértebra que a gente chama de transição, porque termina essa curvatura, que é uma cifose natural, aqui da dorsal, e começa uma lordose natural. Pode ser que você tenha um exagero, uma retificação, aí é outra história. Então a gente está falando de uma biomecânica com a força da gravidade distribuída. Então a gente tem aqui essa curvatura, quando ela inverte, aqui ela inverte entre a última dorsal e a primeira lombar. Então, uma vértebra que ela tem muita mobilidade, ela sofre uma tração também por causa da força da gravidade. Essas vértebras aqui, a gente vai ter os corpos vertebrais, os discos, que são as almofadinhas, aqui vem vindo, e a nossa coluna lombar, ela vai terminar onde começa o sacro. Aqui, esse osso atrás, deixa eu ver aqui, atrás, que vai terminar no cóccix, no último ossinho. Então, no seu corpo, vem aqui com a sua mão, você vai pôr a mão atrás, embaixo, entre o umbigo e a pubis, que é essa articulação que seria aqui. Se você tiver dúvida, você me fala, tá bom? Aqui a gente tem essa articulação, que na verdade ela é tão forte, aqui, tão fixa, que parece um osso, mas ela é a articulação, que é aqui embaixo do umbigo, vai palpando, tem o abdominal inferior, que é a bexiga e tal, e aqui tem essa articulação. Atrás dela, que fica o sacro, ele fica apoiado nos quadris. Tudo no nosso corpo está interligado? Sim. Quando uma área sofre,
outras áreas vão sentir também. Que nem se fosse uma ciranda, um monte de gente de mãos dadas. Imagina que cada pessoa é um músculo. Quando um é arrastado, ele vai levando isso para cá, isso para lá. E ele, nesse caso que eu estou mostrando, ele leva o quê? Osso. Portanto, quando a gente toma um tranco nas técnicas que fazem assim, menos ou mais, a gente regula a posição do osso, mas o músculo fica latente. O que acontece com o transcorrer? O músculo volta àquela memória psicofísica, que já já você vai entender, e esse componente psicoemocional vai estar presente, ou um encurtamento, porque eu sofri um trauma, músculos se encurtaram, outros eu desuso para não sentir tanta dor, e isso vai arrastar minha articulação para lá e para cá, causar alterações ou uma sobrecarga articular. Bom, aqui a gente tem o sacro, que guarda os nossos órgãos sexuais, especialmente, e eles são a preservação da nossa sobrevivência humana. Por isso a palavra sagrado vem desse osso sacro, que fica aqui, guarda esse espaço entre a articulação pubiana e ele próprio aqui, toda a nossa bacia, em meninos e meninas estão os órgãos sexuais, ok? Que depois vão se expressar de maneiras diferentes segundo o seu jeito. Bom, muito bem. Então, aqui eu tenho as apófises espinhosas. Quem viu as outras lives já vai estar mais familiarizado que essas pontinhas aqui são esses murunduzinhos, esses altinhos que a gente sente. E às vezes eles guardam tensões. Então, se você percutir, mesmo que percutir, a semana passada a gente usou uma colher de pau. Você pode usar agora ou usar o gordinho dos seus dedos, fazendo uma percussão óssea para começar. Deixar essa parte mais presente no seu cérebro, criar essa conexão aqui e no sacro. Aqui, a gente então vai estar falando um pouco de coluna lombar, um pouco de sacro, coluna lombosacra, que é quando termina a lombar, começa a coluna sacra. Aqui, e você apalpar a mão, muitas vezes a gente sente o cóccix, que é o último ossinho, mas às vezes ele é invertido, ele vem para frente, aí fica difícil de apalpar, e às vezes ele é dolorido porque ele guarda tensões também. Nele está inserido o períneo, o principal músculo do assoalho pélvico, que aliás é algo muito importante, mas a gente vai cuidar mais disso quando a gente falar de bacia. Hoje a gente está falando de coluna lombar. Na live que vem a gente vai falar da dorsal. Por quê? Olha que coisa interessante. Bom, deixa eu terminar essa parte física. O que é importante você saber? Aqui a gente tem as apófises espinhosas, aqui a gente tem as asinhas das vértebras, as transversas, que quando a gente tem uma rotação, a gente tem uma escoliose, que é uma lateralização com rotação, isso daqui está alterado. A gente tem os corpos, como eu te disse, que tem as almofadinhas. Quando a gente fala hérnia de disco, protusão discal, é essa almofadinha que sai para algum lado. E a gente tem aqui os forames, que são esses buraquinhos por onde saem os nervos. Os nervos da coluna lombar, como do resto da coluna, eles saem daqui e vão para determinada parte do nosso corpo. Eles vão inervar tanto a sensação dos movimentos, quanto a parte dolorosa, quanto a sensação térmica, de calor, de frio. São áreas diferentes aqui, mas elas saem daqui. Por isso que, imagina aqui que sai um nervo, vamos pegar uma vértebra mais para baixo, que vai inervar lá meu pé. Daqui sai um nervo que vai para o meu pé. Mas vamos supor que eu tenho um bico de papagaio, que eu tenho uma rotação. A gente não vai estar falando das doenças, dos acometimentos, mas você pode me escrever que eu explico para você, ou a gente abre outra live e fala. Aqui, então tem uma rotação da vértebra, ou tem uma escoliose, tem uma aproximação, uma diminuição, disco desidratado, e isso pinça um nervo. Esse pinçamento depende do jeito que está, do acometimento que está acontecendo aqui, ou dessa desidratação, da rotação vertebral, seja o que for, uma artrose, que é um desgaste de ósseo, uma osteoporose, osteopenia. E depende, eu posso sentir um pinçamento quando eu faço determinado gesto,
clássico. Estava escovando os dentes, nunca me deu nada. Quando eu voltei, não consegui me reerguer. Quando eu agachei, não consegui levantar. Porque determinado movimento aproximou aqui, beliscou o nervo, né? E aí eu sinto travar. Eu posso sentir travar nessa região, eu posso sentir lá no pé. E não sentir, nem sentir aqui. Por isso, às vezes, uma dor no pé, ela pode ser irradiada ou da batata da perna, clássico, nervo ciático, que tem um percurso, depende do pensamento, ele pode vir ou ir, ou ele pode ficar quando eu tenho um pensamento maior, ou uma protusão do disco intervertebral, depende. Se você tem um acometimento, quer me mandar o seu exame, fala comigo, a gente olha sim. Isso tudo que eu falo para você é uma preparação também para você que se trata ou quer se tratar comigo através de RPG, da fisioterapia agregada a essa visão sistêmica, que é onde a gente vai entrar.